Começar falando aqui com vocês é sobre o Pedro de la Vega, que é um argentino aí do Lanús. Vou até deixar o crédito aqui para esse portal aqui, ó, Promessas da América do Sul, que traz diversos jogadores interessantes e tudo mais, que eu já vinha vendo, principalmente esse primeiro aqui, né, o Vega, 22 anos de idade, ponta, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal do Lanús, que para você ter uma ideia, vou deixar os números aqui dele para vocês. Nessa temporada ele volta a jogar com mais frequência e tem um bom desempenho, né? 33 partidas, 6 gols e 3 assistências. Só que não era tão óbvio assim que ele iria voltar com tudo, porque na temporada passada de 2022 ele ficou o ano inteiro fora, né? Ele jogou só uma vez na temporada passada pelo Lanús por conta de problemas físicos, de contusão. Só que antes disso vinha tendo um bom desempenho, principalmente em 2020 e 2021, onde nesse período ele somou mais de 70 jogos, marcou 10 gols e 11 assistências nesse período. Foi especulado em alguns times e tudo mais do futebol europeu, até porque na ocasião ele tinha 19 para 20 anos. Ficou esse um ano parado e agora voltando com tudo, o ponta direita, que tem várias convocações para a seleção argentina, para a categoria de base, Olimpíadas de 2020, Sub-20 de 2019 e Sul-Americano também, o Mundial, melhor dizendo, Sub-20 de 2019 também, onde vem chamando muita atenção. Aquela coisa, é um jogador que tem um valor de mercado que não é baixo, tá? Eu olhei aqui pelo site Transfermarkt, avaliado entre 4 milhões a 5 milhões de euros. Isso equivale hoje a 20 a 25 milhões de reais, então não é uma contratação que dá para pensar do dia para a noite. E esse valor assim, de 5 milhões de euros não é um investimento que eu falo, nossa, é impossível para o Cruzeiro fazer. Por quê? Porque já teve alguns investimentos nessa temporada próximo de 3 milhões e 200 mil euros, que foi no caso do Wesley, com 16 milhões de reais vindo do Palmeiras, e para o ano que vem, certamente, o Cruzeiro se mantendo na Série A, poderia ter uma condição financeira um pouco melhor. O contrato dele com o Lanús é longo, então não dá para pensar numa contratação em fim de contrato, vai até dezembro de 2025 e certamente poderia ser uma opção que está aí no mercado, né? 1,77 m, ele que é argentino, com dupla nacionalidade, é destro, né? O ponto aí, que eu vou deixar o mapa de movimentação dele lá pelo site SofaScore, que dá para ver bem por onde que ele joga, que é tanto como um ponta direita quanto um ponta esquerda. Então faz muito bem esses dois papéis. Até mesmo eu fui assistir um jogo do Lanús lá em Buenos Aires, muito bom o estádio deles, muito bonito, e a torcida também sensacional. E o Pedro de la Vega, ele, se eu não estiver enganado, ele entra no segundo tempo, ele estava voltando de contusão. Fez uma boa partida, era um dos caras mais habilidosos que tinha no meio de campo aí do Lanús, e se eu não estiver enganado, no jogo contra o Sarmiento, no futebol aí na Liga Argentina, fez sim um bom jogo. A nota média dele no SofaScore não é ruim, 6,92 na Liga Argentina. Dos 25 jogos que ele fez, ele começou 23 como titular, só 2 saiu do banco, 6 gols e 3 assistências, então tem tido sim um bom desempenho. Certamente vai chamar a atenção de alguns times do futebol europeu, do futebol brasileiro, mas que não tem um valor de mercado baixo, né? E não sei se o Ronaldo ano que vem vai abrir os cofres, vai pensar em contratações de peso, mas certamente o Cruzeiro vem monitorando o futebol sul-americano há um bom tempo. Na minha opinião, tem sim algumas boas oportunidades que poderiam ser alternativas, né, para o Cruzeiro no mercado de transferências. Quero saber o que você tem a dizer aí do Pedro, então, né? Pedro de la Vega, jogador então que tem apenas 22 anos de idade, argentino com dupla nacionalidade italiana aí também. Bom, cada 188bet, que eu vou deixar aqui alguns resultados nessa última semana, né, dos jogos da Champions League, que eu me dei bem aqui apostando em algumas partidas. Vou deixar aqui para vocês essa odd tripla, né, com o Real Madrid vencendo o Barcelona e o Manchester City. No caso, esses três resultados, R$15 voltando 11,33, então dá pra ver que dá pra começar com valores baixos, né? Não precisa ser um valor altíssimo, R$15 voltando 11. O Real Madrid que teve mais sufoco para vencer esse jogo, né? No finalzinho contra o União Berlim. Teve outro aqui que eu vou deixar para vocês, ó, o Arsenal e o Bayern de Munique vencendo, R$5 voltando 5,21, então uma odd de mais de 2, né? Nessa cotação muito boa dessas duplas vitórias que eu vou deixar aqui para vocês. E para você começar então com vários jogos que vai ter nesse final de semana, futebol inglês, Liga Europa, Champions League na próxima semana, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição, tá? 188bet, quanto também, principalmente no primeiro comentário fixado que eu sempre deixo. Bom, mais um aqui que eu já falei com vocês no canal é sobre o ponta Luiz Fernando do Atlético Goianiense, ele que tem contrato com a equipe até o final do próximo ano e vive uma fase muito boa realmente, o melhor ano da sua carreira, né? Nesse ano mesmo, 41 jogos, 16 gols e 6 assistências, uns números
muito bons, já está chegando a 22 participações em gols em 41 jogos na temporada. Ano passado já tinha jogado bem pela equipe, quando estava disputando, ele chega ali depois do Campeonato Estadual, disputou Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana, que o Atlético Goianiense foi bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana, 39 jogos, 5 gols e 7 assistências, mas foi rebaixado. E somando os números dele na Série B e no Campeonato Estadual, além da Copa do Brasil, tem aí esses 16 gols marcados, que é um número muito alto, o maior número de participações em gols e gols especificamente marcados na sua carreira. É um atleta de 26 anos de idade que atua como ponta esquerda. Na minha opinião, seria um excelente substituto do Bruno Rodrigues, ou até mesmo para ter uma opção ali a mais na ponta esquerda, e pode jogar também de ponta direita, tá? Ele jogou bem a Série B pelo Atlético Goianiense 2015, 2016, jogou a Série A também de 2017, foi bem naquele ano, com mais de 9 gols, passa pelo Botafogo não foi ruim, tá? Ele assinou um contrato de 4 anos lá em 2018, só que ele, pelo Botafogo, 2018 e 2019, foi titular, 106 partidas nesse período, 10 gols, mas a partir de 2020 e 2022 fica sendo emprestado para algumas equipes, como por exemplo o Grêmio e o próprio Atlético Goianiense, quando assina contrato em definitivo para essa volta à equipe goiana. Então é um atleta muito experiente, se você for pegar, tem os últimos 8 anos jogando e tendo essa experiência de Série A, Série B, e só tem 26 anos, né? Então certamente se chegasse, poderia sim ser uma alternativa. Quero saber o que você tem a dizer aqui no espaço para comentar, nos comentários sobre o Luiz Fernando, que se você for pegar os números dele também, são 13 assistências e outros 23 gols marcados, né, nessas últimas 2 temporadas, e um pouco mais aí de 80 jogos, realmente números muito bons nessa volta ao Atlético Goianiense, que aí seria uma opção, né? 2 para volante, um ponta esquerda, ponta direita, e agora eu quero falar sobre um centroavante, esse que eu já trouxe aqui no canal. Bom, que esse aqui é a respeito do Pedro Raul, tá? Jogador que infelizmente deixou o Vasco recentemente, então não seria fácil de pensar nesse nome, mas 26 anos de idade, foi comprado pelo Toluca lá do México, por um valor que não é fora da realidade do Cruzeiro não, tá? Foi na casa dos 16 milhões de reais, o Vasco tinha pago 12 milhões mais ou menos para comprá-lo lá do Juarez, do Kashima Reysol do Japão. Não, até achei um valor baixo, viu? Pensei que quando o Vasco ia contratar o Pedro Raul seria um valor altíssimo, sabe? Coisa de 20, 25 milhões de reais, que nada. Ele ainda paga 13 e vende por 16. Jogou pelo Vasco 25 jogos, 9 gols e 3 assistências. Depois daquela temporada excelente pelo Goiás no ano passado, no qual eu acho que só na Série A ele marcou 16 gols, se não estiver enganado. Acho que foi isso, foi um número muito bom, excelente realmente. No ano, 50 jogos pelo Goiás, 26 gols e 2 assistências, até ele se mandar lá para o Toluca do México, onde começou com o pé direito. Isso aí que é um problema, né? 8 jogos, 4 gols e 1 assistência, tem contrato até dezembro de 2025, e um salário que não era fora da realidade não, tá? No Vasco ele tinha um vencimento próximo de 500 mil por mês, não era algo que, pro Cruzeiro hoje, nossa, completamente inviável não. Ainda mais indo para um segundo ano de Série A. E assim, o Cruzeiro precisa sim de um centroavante urgentemente, tá? Tem poucas opções se você for olhar no futebol de jogadores brasileiros, sabe? De centroavantes, que eu vejo e falo, esse cara se chegasse seria um ótimo camisa 9. Muito pouco mesmo, e eu acho que o Pedro Raul é um dos poucos que se salvam. Mas por ele ter ido recentemente para o México, eu não acredito muito nessa possibilidade, porque ele teria que chegar daqui, vamos colocar, 3 meses e meio, né? Ele acabou de chegar no México, não acho que deve. Quero começar falando aí então sobre o Alisson, que foi lá para o Moreirense de Portugal e já fez a sua estreia por lá. Já tem 2 partidas para você ter uma ideia, jogando então na vitória contra o Chaves fora de casa, entrou faltando 2 minutos e depois na derrota para o Sporting, jogo bem complicado, né, do futebol europeu, fora de casa também, onde o Moreirense perdeu por 3-0, o Alisson começa no banco e entra jogando 3 minutos então nessa partida, saindo do banco de reservas. A expectativa então é que o atleta seja ali um reserva imediato, quem sabe jogue com mais frequência, e foi até difícil entender também essa sua saída, porque obviamente ele não tinha uma boa relação com o Pepa, onde ele vinha jogando muito pouco, né, muito mais como reserva do que titular. Foram apenas 22 jogos na atual temporada, e assim, eu pensei que com a saída do técnico, ele já tinha sido demitido, o Alisson não tinha saído, pensei que poderia mudar alguma coisa, ele ficar em definitivo no Cruzeiro, que não foi.
o que aconteceu, né? O Alisson aí deixou o clube da mesma forma e para o Moreirense de Portugal, que vai ter uma pequena compensação financeira próximo do que o Cruzeiro tinha pago junto a luvas, né, para o jogador que estava livre no contrato naquela ocasião e deve manter um percentual de olho numa venda futura. Uma pena, porque eu acho que poderia sim agregar nesse meio de campo do Cruzeiro, e não foi porque saiu porque estava jogando o fino da bola por um valor gigante, né? Não, foi muito mais pela falta de oportunidades que ele vinha tendo aqui no Cruzeiro, e agora então fazendo essa sua sequência da carreira, né, no Moreirense de Portugal. Vale lembrar que o Alisson aí, o volante, tem 25 anos de idade, ele que é natural lá de Central de Minas, no estado de Minas Gerais. Então quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do jogador e também a expectativa para a sequência, né, da temporada.